seja com todos. Vamos começar mais um culto. Hoje é dia do Senhor, dia de adorarmos o nome do nosso Deus, é dia da igreja reunida. O Senhor criou todas as coisas, deu ao homem o sétimo dia para ser o dia reservado à adoração e os abençoou, para que ele pudesse ter assim uma intimidade com Deus em toda a criação. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para termos com Ele uma comunhão plena de vida. É por isso que nós somos criados assim. Nós vamos começar o culto fazendo a leitura do Salmo de número 20. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo de número 20. Salmo de número 20. Vamos fazer a leitura alternada desse texto. Como de costume, eu vou ler os versos ímpares, a igreja os versos pares. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustente. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bondoso para conosco e nós podemos confiar na vitória que o Senhor nos traz. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos ter o Senhor como este rochedo, ó Deus, bem presente, como o Senhor dos exércitos que batalha por nós, ó Deus, em nossas lutas. E que possamos, ó Deus, ser fortalecidos e encorajados nesta confiança. Obrigado, ó Pai, pela tua igreja aqui reunida hoje. E que nós possamos, ó Deus, celebrar este culto ao Senhor, em o nome do Senhor, para que o Senhor possa ser louvado, adorado, ó Deus, bendito neste lugar. Aceita o nosso culto, ó Deus, com aroma suave que sobe ao Senhor, e que possa ser um culto totalmente dirigido a Ti, ó Pai. Por isso, ó Pai, afaste de nós agora todo pensamento de outras coisas de fora, Deus, que nossas preocupações possam ficar um pouco de lado neste momento, para que todo de nós, o nosso intelecto, a nossa concentração, o nosso coração possa estar voltados ao Senhor. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino, irmãos, hino de número 32. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos nos colocar de pé para cantarmos juntos ao Senhor. Deus filho, sabe.
Vamos fazer a leitura agora do Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 15. É a história da conversa de Jesus com Nicodemos. Da mesma forma como lemos anteriormente, vamos fazer a leitura alternada. A palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Esse texto, essa história dessa conversa com Jesus e Nicodemos, nos traz à mente a dificuldade que nós temos em entender os sinais. Nicodemos estava querendo saber de Jesus sobre ele ser mestre, ele ser Deus. E Jesus, de uma maneira muito simbólica, diz: olha, aquele que não nascer de novo não tem parte comigo. É uma simbologia que Jesus está falando, mostrando para ele algo que ele deveria nascer de novo, da água e do Espírito. Mas é difícil entender as coisas celestiais. É difícil compreender estes sinais que vêm do céu. E é por isso que Jesus diz para ele: olha, se você não nascer de novo, não tem parte comigo. E aí Nicodemos fica preocupado, fica perguntando: como pode suceder isso? Como pode um homem adulto nascer de novo? E aí ele fala: olha, você não entende as coisas celestiais, se você não entende as coisas materiais, como vai entender as coisas celestiais? Queridos, muitas vezes a gente não consegue entender tudo. Os sinais são complicados mesmo. Muitas vezes a gente não vai entender todas as coisas. Mas o que Jesus Cristo pede aqui é para a gente crer. É para a gente ter fé. É por isso que o verso 15 diz: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A gente vai passar algum tempo agora orando silenciosamente, pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque muitas vezes a gente quer entender racionalmente, intelectualmente. Mas o que o Senhor Jesus requer de nós é que a gente creia, que a gente tenha fé.
Vamos falar com Deus agora, vamos pedir perdão por tudo que a gente tem feito em desacordo à sua palavra. E que a gente possa colocar mais e mais o desejo de falar, de não cometer pecados, de fazer o que Jesus manda e de crer nele de todo o nosso coração. Vamos orar. Depois de alguns instantes eu peço que a minha irmã Iraci fique de pé e faça essa oração em voz alta. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado, Deus querido, pelo momento que já passamos na tua casa e pelo momento que vamos passar, Senhor. E damos graças a Deus querido por cada família aqui representada, Senhor, por aqueles que aqui não estão, Senhor, sabe o motivo de cada um. Pedimos também, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um deles, Pai. Querido Deus, colocamos, ó Deus, esse culto de gratidão a ti, Senhor, na tua presença. Todo ato aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo e eterno nome. E neste momento, Pai, em especial, pedimos o perdão pelos nossos pecados, transgressões e iniquidades, Pai. Sabemos, Senhor, que somos fracos, somos pecadores, mas sabemos também que o Senhor é misericordioso para conosco e perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, para que nossos corações e as nossas mentes sejam limpas, Deus, para te louvar o teu nome e agradecer o teu nome, Pai. Fica conosco, ó Deus, no decorrer deste culto, Pai. Esta oração te faço agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E é nessa alegria de termos o perdão de Jesus, nós vamos cantar 2 cânticos agora. Vamos ficar de pé para cantar juntos. E você que veio preparado para entregar dízimos e ofertas, faça neste momento. Vamos cantar Eu Te Busco. Silêncio,
a voz do Senhor e também louvar o seu nome. Agradecendo a Deus, os louvores pelos dízimos e ofertas. Vamos fazer essa oração para nós? Senhor Deus, te agradecemos por ter estado na casa sempre. Te agradecemos por poder louvar o teu nome, Senhor, ter nos abençoado, ter nos cuidado. Senhor, receba esse louvor que é de coração, que é feito para ti. Que todo o ato desse culto seja para louvor e glória do teu nome. Amém. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas aqui trazidas, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Estamos devolvendo um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, que seja para o agradecimento do teu reino, para usar na tua casa. Que tudo seja louvado. Acompanhe cada momento desse culto aqui, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações e as nossas mentes também. Nós possamos ouvir a tua palavra e colocar em prática. O Senhor tome conta de cada momento desse culto. Amém. Que eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Vamos orar pelos nossos pequenos, né? E agradecer também a Deus pela EBF dessa semana, que foi uma bênção, né? Foi muito bom. Vocês gostaram da EBF? Sim. Sim, foi bom. Sim. O que mais vocês gostaram? O que mais foi legal? Do cabo de guerra. Ai, Eu também gostei do cabo de guerra, mas eu gostei mais dos brinquedos. ah, Eu gostei dos brinquedos. e você? Também? Ai, que delícia, né? Foi muito bom. Eu gostei de tudo. Eu gostei das experiências. Eu gostei da pasta de elefantes. Pasta de elefante, eu também. Foi a minha preferida. Foi muito bom, EBF. Vamos orar agradecendo a Deus, porque não tivemos nenhuma intercorrência, né? E a gente sempre se preocupa, né?
e vieram muitas crianças. Deus deu graça para que a gente pudesse pregar o Evangelho para elas, que é o mais importante, né? Vamos orar, agradecendo a Deus. Vou pedir para o Denilson fazer essa oração pelas crianças e pela EBF uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai querido, por mais esse dia de vida e saúde que o Senhor nos concede. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de estar na Tua casa para louvar e Te bendizer, Deus Santo e glorioso nome, Pai. E também, ó Pai, queremos Te agradecer pela EBF que tivemos aqui, ó Pai, que ricamente o Senhor esteve abençoando a vida das crianças, esteve abençoando a vida de cada um que colaborou ali, ó Deus, para que esse evento se concretizasse, ó Pai. E aqui, ó Pai, quero Te pedir que a semente plantada, Pai, nesse trabalho, venha frutificar no coração dos nossos pequeninos. Amém. Para que quando eles cresçam, eles não desviem do Teu caminho, Pai. E nesse momento, ó Pai, também quero Te pedir pela vida das crianças nesse momento, que vai ter o Teu estudo adequado, que o Senhor esteja abrindo o coraçãozinho delas, que o Senhor esteja com a professora que possa ministrar a Tua palavra. Amém. E da mesma forma, vem estar conosco, abrindo nossos corações, as nossas mentes, para entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E venha, Pai, usar o Teu servo para ministrar a palavra dessa noite em nossos corações. Essa é a minha oração que Te agradeço e Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem entrar. Deixa o Robson lá na frente. Muito bem, queridos, aqui nós vamos continuar com Josué. As crianças aprenderam sobre Josué na EBF, só que a gente ainda não terminou. Estamos quase na metade do caminho, né? E hoje, peço que você abra a tua Bíblia do capítulo 10, final do capítulo 10. Nós vamos fazer 2 capítulos hoje. Final do capítulo 10, do verso 16 até o final. E vamos até o final do capítulo 12. Tá? Final do capítulo 12. Eu vou explicar por que tudo isso. Tá? Eu não vou ler tudo, porque senão nós passaremos a noite toda aqui lendo, mas eu peço que você leia em casa, tá? Final do capítulo 10, do verso 16 até o final do capítulo 12. Tá? Eu vou ler só 2 trechos para a gente se orientar na pregação. Capítulo 10, verso 40 a 42. Olha só, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 10, verso 40 a 42. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu Josué desde Cades Barneia até Gaza, como também de toda Gozã a Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Agora volte seus olhos lá para o capítulo 11, verso 21. Diz assim: naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debe, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu em terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e Asdod. Alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, tribos, e a terra repousou da guerra. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra lida aqui neste momento, e que o Senhor possa nos ensinar, Deus, acerca das vitórias, ó Deus, que nós temos ao longo da vida diante das batalhas que enfrentamos. E possamos aprender com Josué, que foi alguém vitorioso e experiente. Que
Que o Senhor possa assim nos ensinar, a Deus, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: as batalhas chegam ao fim. As batalhas chegam ao fim. A nossa vida, queridos irmãos, ela é repleta de sonhos, de projetos. A gente sempre sonha com alguma coisa. Sempre buscamos maneiras diversas de obter o resultado dos nossos sonhos. Um sonho é dado, a gente transforma ele num plano, coloca isso em prática, e o desejo do nosso coração é conquistar aquilo que nós pensamos. Muitos aqui já sonharam com a casa própria, já sonhamos em realizar algum curso, não é mesmo? Ou criar um filho e ele continue nos caminhos do Senhor. Ou talvez algo mais simples, né? Ler o livro por completo, até o fim. Ou fazer uma horta em casa. Ou talvez a gente sonhe em pintar a nossa casa, não é mesmo? Ou uma pequena viagem aí, que seja. A gente sonha com muitas coisas, né? Sonhar, fazer projetos são coisas boas. Mas completá-los é algo muito melhor. A gente sonhou com a EBF, passamos tempo aqui planejando a EBF. Foi cansativo demais esses 3 dias aqui. Mas quando chega no fim, a gente vê o nosso sonho, vê o nosso projeto conquistado, realizado, é maravilhoso, é enriquecedor. Quando a gente termina um projeto, nós temos a alegria de ver aquilo pronto, realizado. Que maravilha! Mas há uma outra alegria que a gente tem que levar em conta, que é de poder ensinar os mais jovens acerca daquilo. Quando a gente consegue conquistar um sonho, é bom que a gente obtenha experiência para ensinar aqueles que ainda vão passar por isso. Alguém que vai se casar, a gente pode falar: olha, já vivi tantos anos assim. E a gente consegue ensinar. Alguém que vai construir a casa e você já passou por isso, toma cuidado com esses aspectos aqui, porque eu passei por isso, tive problemas com isso. Não quero que você tenha problemas assim. É bom ser alguém que ensine, ser alguém que tenha experiência. Nós chegamos a um ponto aqui de Josué que ele conseguiu vencer todas as suas batalhas. Ele conseguiu conquistar toda Canaã. Alguém que passou por diversas lutas, foram muitos anos em guerra, e ele encerrou tudo. Essa conquista de Josué fez com que ele ganhasse muita experiência. Ao passar por diversas lutas, diversas batalhas e sair delas vitorioso, fez dele alguém muito sábio, fez de Josué alguém repleto de experiência e ensinamentos. Hoje a gente tinha que chegar para Josué, sentar do lado dele e falar: como você conseguiu tudo isso? Me conta o segredo. Como que você conseguiu tudo isso? E quando a gente está do lado de alguém muito experiente, a gente tem que ficar muito atento para ouvir o que ele tem para dizer. Queridos, a vida é um grande projeto. A gente enfrenta enormes batalhas ao passar por elas. Mas alguém sábio, um crente sábio, que quer passar por elas vitorioso, tem que escutar a experiência de Josué. E do versículo 16 do capítulo 10 até o final do capítulo 12, houve o término de toda a conquista de Canaã. E o que esse texto vai ensinar para a gente é o seguinte: que o crente vitorioso, ele encoraja a si mesmo e as pessoas. O crente vitorioso confia em Deus e cumpre o que ele diz. E o crente vitorioso mantém as pessoas unidas. São esses 3 pontos que a gente vai tratar hoje. O primeiro é: o crente vitorioso encoraja as pessoas e a si mesmo. Lembra do final do começo do capítulo 10? Josué enfrentou um grande desafio. Aqueles 5 reis
que ele deveria batalhar. Não é? 5 reis do sul foram liderados ali por Adoni-Zedeque e buscaram destruir os gibeonitas. E Josué havia feito aliança com os gibeonitas e não permitiu com que isso acontecesse. Quando Josué chega para defender os gibeonitas, o Senhor Deus faz 2 grandes milagres. Na luta, o Senhor Deus faz cair pedras do céu. E a palavra de Deus diz que mais morreram pelas pedras que caíram do que pela espada de Israel. E quando Josué percebeu que o Senhor estava com ele, ele faz um pedido inimaginável para Deus, que era parar o sol e a lua. E o Senhor Deus concede isso a Josué. Pela confiança em Deus, Deus concedeu isso a ele. A sua oração o Senhor Deus atendeu a oração de Josué pela sua confiança. Depois desse longo e abençoado dia, o final do capítulo 10 nos conta que eles estavam terminando essa batalha. E alguns soldados de Josué perceberam que os 5 reis ainda estavam vivos. E eles os prenderam em uns vaus. E Josué fala, põe umas pedras em cima desses vaus e termina a batalha. E assim eles fizeram. Depois de terem terminado a batalha, Josué manda trazer os 5 reis. E Josué faz algo muito interessante. Ele pede para que esses 5 reis ficassem deitados no chão. E todos os comandantes de Josué, do exército, vinham passando, pisando nos pescoços deles. E Josué dizia para cada um, quando ele fazia isso, para cada um dos seus comandantes, isso está lá no verso 25. Não temas, nem vos atemorizes, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejais. Pensa na cena. 5 reis deitados no chão, os comandantes passando e pisando nos seus pescoços. E Josué falando para eles, ser forte e corajoso, não temas, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejais. É interessante essa cena, não é mesmo? Quando a gente olha assim, de pronto a gente pensa que é um puro ato de barbárie de Josué. Que coisa estranha! Mas não foi isso que Deus queria falar para eles. A intenção de Josué era buscar encorajar os seus líderes. Olha que interessante. Encorajar. Assim como num sacramento que nós participamos. Um sinal externo de uma bênção visível. Ao colocar o pé sobre o pescoço daqueles reis deitados, era um sinal de que o Senhor certamente colocaria todos os outros inimigos aos seus pés. Era uma ação simbólica que buscava encorajar aquele povo que ali ainda enfrentaria a sua pior batalha. A batalha continuaria por muito tempo ainda. Apenas 2 capítulos na Bíblia, mas foram 7 anos de luta. 7 anos para terminar de conquistar todo Canaã. Alguns estudiosos estimam que essa batalha final levaria 7 anos. A gente tem dificuldade para entender os sinais. Quando a gente vê um sinal como esse, a gente tem dificuldade de entender como que pode passar e pisar no pescoço de alguém para ser animado, para ser revigorado. É muito estranho isso. Mas é assim que Deus costuma fazer. Como que pode um arco-íris tranquilizar a gente de que Deus não vai mais destruir a terra com água? Hoje em dia a gente até passa pelo arco-íris e nem dá bola, né? Mas é um sinal de Deus.
Como é que pode Abraão confiar em Deus de que ele lhe daria filhos dos quais seria uma grande nação só por olhar para as estrelas? Eu aposto que Abraão passava pelas estrelas e nem lembrava mais desse sinal, mas era para ele. Como que pode a gente confiar em Jesus simplesmente pelo fato da gente comer um pedaço de pão e tomar um pouco de vinho? Aposto que nem todas as vezes que a gente participa da Santa Ceia a gente reflete sobre o verdadeiro significado dela. Eu não sei como entender esses sinais. Eles são complexos. Mas Deus não pede para a gente entender. Ele pede para a gente crer. Para a gente ter fé. E enquanto aqueles homens passavam pisando no pescoço daqueles reis, Josué dizendo para eles: não temam, ser forte, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos aqueles que são seus inimigos, eles iriam se fortalecendo. Não ia entender, mas tinha que ter fé. E perceba, não era algo novo que Josué estava falando para eles, né? Desde lá do capítulo 1, verso 9, o Senhor está dizendo a mesma coisa. Olha, ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor é contigo. Ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor não está dizendo nada novo para eles. Ele está dizendo a mesma coisa que havia dito, mas agora com um sinal visível. E é essa a questão do sinal. É para nos encorajar. E lembre-se, não é um encorajamento novo. A gente não precisa de algo novo para ser encorajado. O que a gente precisa é do que o Senhor já tem nos dito. É do que o Senhor já tem revelado nas suas escrituras. Basta a gente ter isso conosco. Lembre-se disso, um crente vitorioso é aquele que busca se encorajar no verdadeiro Evangelho. A gente passa muitas lutas na vida e passa essas lutas como um derrotado, porque a gente não se encoraja no Evangelho. A gente precisa pregar para nós mesmos o Evangelho quando estamos na luta. Quando estamos enfrentando as nossas batalhas, a gente precisa se encorajar de novo com o Evangelho. Pregue para você mesmo quando estiver passando por dificuldade. Encoraje-se com o Evangelho do Senhor. Encoraje o seu cônjuge, encoraje o seu filho, encoraje os seus que são próximos de ti com o Evangelho. Não precisa inventar nada novo. É só buscar encorajamento no que o Senhor já nos deu. Peça a Deus força. Peça a Deus que você possa crer cada dia mais, porque Ele já pregou no que você já sabe. Um crente vitorioso é aquele que busca se encorajar no verdadeiro Evangelho. E a segunda lição é que o crente vitorioso confia e faz a vontade de Deus. No capítulo 11 é isso que a gente aprende. No final do capítulo 10, Josué estava com toda a parte central de Canaã e a parte do sul vencida. Toda a parte já tinha sido conquistada por ele. Faltava agora toda a parte do norte. No capítulo 11, então, Josué vai enfrentar a pior batalha da sua vida. Aqui foi complicado. O texto bíblico nos mostra que eles ainda não tinham visto nada. Toda aquela conquista que eles tinham passado seria pequena com essa conquista que eles deveriam lutar agora no capítulo 11. O historiador Flávio Josefo é um historiador bíblico. Ele nasceu no ano 37 depois de Cristo, ou seja, ele conviveu com muita gente ali de perto. E Flávio Josefo, ele aponta para nós que essa batalha do norte, Josué enfrentou 300.000 soldados a pé, 100.000 soldados montados a cavalo e 20.000 carros de guerra. Carro de guerra naquela época era tipo aquelas bigas que a gente vê
nos filmes, né, que um homem fica em cima e ou um cavalo ou dois carregam ele na batalha. O próprio texto bíblico diz algo incrível. Olha só o capítulo 11, verso 4, o que diz aí. Olha só que interessante. Capítulo 11, verso 4 diz assim: saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Está vendo como o texto cresce? O texto está mostrando para a gente que era um exército enorme, inimaginável, impossível de contar. Seria, sem sombra de dúvida, a maior batalha de Josué e de Israel, a maior batalha de todas. Agora você deve concordar comigo que era necessário encorajamento, né? Eles precisavam ser encorajados. É por isso que Josué fez aquele sinal de pisar o pescoço daqueles reis. É por isso que Josué encorajou de novo aqueles soldados. Aquele sinal de colocar o pé nos pescoços deles era para que eles pudessem ser encorajados para a pior batalha de sua vida. Essa confiança deveria manter a mente deles focada no que o Senhor estava dizendo. Não temas, ser forte e corajoso. E o Senhor repete isso para eles. E o Senhor vai repetindo. E aí, a atitude de confiança de Josué mostra que ele estava encorajado. Josué então parte para essa batalha, segue. Olha o que o Senhor diz no verso 6: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já o terás traspassado diante dos filhos de Israel, os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. E olha o que Josué faz no verso 7: Josué e todos os homens de guerra com ele vai apressadamente contra eles as águas de Merom e os atacaram. Josué estava encorajado no Senhor, estava confiante que Deus batalhava por eles, e Josué estava fazendo o que o Senhor havia mandado. Aquele sinal de encorajamento que eles receberam ficou tão marcado em suas mentes que gerou uma confiança tremenda em Deus, que eles passaram apressadamente para a batalha. Perceba outra coisa, que para essa batalha, a mais difícil de Israel, não teve nenhum milagre visível. Interessante, né? Para vencer o pior inimigo de suas vidas, não foi preciso nenhum rio parar. Para a pior batalha que eles enfrentaram, não foi preciso nenhuma muralha ruir ao som de trombetas. Nada disso. Não foi preciso que chuvas de pedras caíssem do céu. Não aconteceu nada disso. Não foi preciso que um dia inteiro ficasse parado o sol por mais um dia. Não foi preciso nada disso. Nenhum milagre visível aconteceu para a pior batalha da vida deles. Isso tem que nos ensinar alguma coisa, né? Que toda vitória vem de Deus, mas Deus não age da mesma maneira todas as vezes. Às vezes, para algumas pessoas, alguns milagres visíveis acontecem, mas não espere isso toda vez. Deus é o mesmo Deus, Ele dá a vitória para nós também, mas algumas vezes Ele não traz milagres visíveis. É assim que acontece normalmente. As nossas batalhas são enfrentadas lá fora, mas nem sempre Deus traz um milagre visível para a gente ficar espantado, mas Ele traz a vitória. A confiança na soberania de Deus não nega a atividade humana, muito pelo contrário, ela estimula a atividade humana. Confie em Deus e vai.
apressadamente, como Josué fez. Não espere um milagre visível, mas saiba que Ele trará a vitória. Muitas pessoas passam por lutas terríveis. E para mostrar confiança em Deus, elas dizem assim: vamos deixar Deus agir, né? A gente já fez o que podia. Não faça isso. Creia na confiança de Deus, creia na providência de Deus, mas vá apressadamente. A soberania de Deus não é uma doutrina que nos prende, é uma doutrina que nos energiza para que a gente possa executar a obra que o Senhor Deus nos deu. Confie no Senhor, confie nele e siga apressadamente. Isso nos ensina que só Deus nos dá a vitória, nos concede a vitória. E é para a gente confiar nele tudo. Outra lição importante aqui que Josué nos dá é que, como um vencedor, ele não faz qualquer coisa, mas aquelas que Deus ordenou. O versículo 15 diz algo muito interessante, olha só. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se você gosta de anotar na sua Bíblia, circula esse verso, porque ele é o centro do livro de Josué. A gente costuma repetir, né? Ser forte e corajoso, não temas, né? O Senhor é contigo todo tempo, né? Mas esse não é o centro da história de Josué. A parte central de Josué é que ele foi um servo vitorioso, porque ele cumpriu cabalmente o que o Senhor havia dito a ele. Ele cumpriu todas as palavras do Senhor. Aqui está a marca de um crente vencedor. Um crente vencedor é aquele que cumpre a palavra do Senhor, aquele que zela por fazer tudo quanto Deus ordenou na sua palavra. Talvez esse seja o versículo principal que a gente tenha que sair hoje. Josué cumpriu toda a palavra de Deus. Muitos crentes hoje em dia têm deixado coisas por fazer. Deus nos deu muitas tarefas, meus irmãos, muitas, assim como deu a Josué. E, infelizmente, nós, com as nossas muitas tarefas, temos deixado de lado muitos aspectos da palavra de Deus. Eu vou cumprir esse aqui. E a gente ainda usa a Bíblia para isso, né? Há tempo para tudo neste mundo, né? A gente vai lá em Eclesiastes, pega um verso fora do contexto, tem tempo para tudo nessa vida. Mas agora é meu tempo de, de fazer isso. E a gente deixa um monte de tarefa para trás. O Senhor Deus diz para nós hoje, através da sabedoria de Josué, da experiência de Josué, que um crente vencedor é aquele que cumpre todas as suas tarefas. E é por isso que o sábio rei Salomão deixou lá em Eclesiastes 12:13: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa é a suma de toda a sabedoria que nós podemos ter. Um crente vencedor, então, encoraja a si mesmo e aos outros. Um crente vencedor confia no Senhor e cumpre toda a sua palavra. E por fim, um crente vencedor mantém todos unidos. Mantém todos unidos. É isso que traz o capítulo 12. O capítulo 12 é interessante demais, está no meio das batalhas, mas ele aponta as vitórias de Moisés e depois as vitórias de Josué. Quando nós entendemos isso, fica claro para nós que o que o autor de Josué quer nos dizer é que todos estão unidos. Sabe, o povo de Israel, quando adentrou a Canaã, eles tinham medo.
que era que os povos da além do Jordão não considerassem os outros como irmãos e ficassem fora da herança do Senhor, das bênçãos do Senhor. Então eles sempre pensaram nisso. Criaram memoriais para lembrar isso deles, um de um lado do rio, outro do outro. Criaram memoriais para que eles pudessem lembrar que eles eram 12 tribos. E aqui, no capítulo 12, fica evidente para nós que eles estão preocupados com isso. Ou seja, nós somos todos um único povo. Não é um rio que vai nos separar. Não é um rio que vai nos separar. As vitórias de Moisés deste lado de cá do Jordão e as vitórias de Josué do lado de lá são a mesma batalha. Esse povo está unido dentro das suas tribos. Esse é o medo comum da igreja de hoje. Porque a igreja de hoje é o único exército que deixa seus soldados feridos para trás. Infelizmente. Infelizmente. Todo o exército militar, ele sabe que não pode deixar um soldado ferido para trás. Todo soldado ele é treinado para que quando o seu companheiro de guerra é ferido, ele deixa sua arma de lado e carrega esse companheiro até segurança. Mas a igreja, infelizmente, não faz isso. A igreja é o único exército que caminha neste mundo em meio a muitas batalhas e deixa os seus companheiros feridos para trás. E isso é evidente, por isso que há a preocupação de Israel aqui. E hoje, como Israel de Deus, como igreja, é a nossa preocupação, porque uma pessoa ela não pode cair em um pecado que os outros irmãos da igreja abandonam, deixando de lado. Hoje em dia, quando uma pessoa erra na igreja, ela é colocada de lado. Como se a gente fosse melhor. A minha turma que é legal. Aqueles ali, eu não quero saber deles não, deixa eles para lá. Não, a minha galera aqui é boa, mas aquela ali, olha, não dá para conviver com eles não. Tem gente que até fala, tomara que o fulano não vá hoje no culto. O culto vai ser muito melhor sem ele. A igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Um crente vitorioso não pensa assim. Ele mantém os seus unidos. A gente precisa se preocupar com cada um. A igreja precisa ser esse exército que, se um cair, o outro ajuda a levantar. E se você cair, que tenham irmãos para te levantar. Os crentes parecem, hoje em dia, ter dificuldades com aqueles que erram. Que a gente possa ser mais humildes e suportar os nossos irmãos e levantá-los e deixar marcado, como o autor aqui de Josué deixou bem claro, nós somos uma única família. Nós somos esses que estamos juntos, caminhando para Canaã celestial. E mesmo que enfrentemos diversas batalhas, mas que a gente chegue lá juntos. Para morarmos na Canaã que o Senhor Jesus já conquistou para nós. Meu irmão, você já deve ter enfrentado muitas batalhas na sua vida, não tenho dúvida disso. Mas o que a palavra de Deus deixa claro para nós é que a última, a mais difícil, a mais complicada possa ser que ela não chegou ainda. E você possa enfrentar ela. E o que essa mensagem quer dizer para você hoje é que você vai sair vitorioso dela. Saiba disso, mas para isso você precisa olhar para o sinal da graça de Jesus Cristo, o sinal das boas novas do Evangelho e se encorajar. Olhe para o Evangelho de Jesus, olhe para a graça de Cristo e encoraje o seu coração, ajude os seus a se encorajar no Evangelho da graça. Pregue ele
para você mesmo nas lutas. Pregue Ele para os seus nessas lutas. Porque nas vitórias, nas batalhas que a gente enfrenta, os sinais são importantes. E o sinal que hoje nós carregamos é o sinal da graça do Evangelho de Jesus. Ao se encorajar, confie em Deus, porque Ele é o mesmo Deus, o Deus soberano, que está sentado no seu alto e sublime trono, controlando todas as coisas. Confie nele, mas confie ao ponto de fazer tudo o que Ele mandar. De fazer tudo quanto Ele mandar. Esta foi a marca de Josué. Lembre-se disso. Não faça nada que Ele não ordenou, seja íntegro até o fim. As batalhas podem ser duras, principalmente para os crentes. Vai ser cada dia mais duro. Mas o Senhor já nos declarou mais que vitoriosos. E por fim, não seja solitário nessa batalha. Lembre-se que nós somos uma única família como crentes. Todos nós dividiremos a terra prometida. Estaremos lá juntos. E que a gente possa se encontrar lá e falar: nós caminhamos juntos nessa batalha até a Canaã celestial. E todos agora estamos aqui unidos. Alguns vão cair, alguns vão derrapar no caminho. E que a gente possa se atentar para não que seja a gente, né? Para vigiar, para que a gente não caia. E se alguém cair, que a gente suporte o irmão, para que a gente possa ir junto para lá. A igreja não pode ficar dividida, a igreja não pode caminhar sozinha, a igreja precisa de todos. E que a gente faça sempre memoriais como este, no capítulo 12, deixando claro que somos uma única família. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar de pé, cantar um hino. Hino 137, abrigo do temporal. Vamos cantar juntos? Senhor, refúgio na tribulação.
Senhor Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor é esse abrigo no temporal. Obrigado, Deus, por saber que em meio a tantas batalhas que podemos ainda enfrentar na nossa vida, podemos confiar de que o Senhor luta elas conosco. E o Senhor promete, ó Deus, através da tua palavra, que sairemos dela mais que vencedores. Ó Senhor, que nós possamos confiar nisso. Nos traga, ó Deus, em meio os sinais, os sacramentos que o Senhor deixou para nós, nos traga esse encorajamento, ó Deus, para enfrentarmos todas as batalhas de maneira confiante de que sairemos vencedores, ó Deus. Nos auxilie nisso, ó Pai, nos traga coragem, nos traga isso à memória em todo o tempo, e que possamos pregar isso não só para nós mesmos, mas para os nossos que estão próximos de nós, ó Deus. Ó Senhor, obrigado, porque temos acesso a essa palavra bendita, e Josué, de uma maneira maravilhosa, tem nos ensinado a enfrentar estes desafios, e que possamos, ó Deus, sair mais confiantes, mais encorajados, cumprindo tudo o que o Senhor mandar. Obrigado por isso, ó Pai. Nos dê coragem, ó Deus, intrepidez para exercer toda a tarefa que temos de fazer, para cumprir tudo o que o Senhor nos determinou a ser cumprido. E que possamos, ó Deus, continuar essa caminhada, mas de uma maneira mais confiante e mais certa do que o Senhor fará por nós. Ó Senhor, abençoe, ó Deus, a todos que estão enfermos, ó Deus, que caminham conosco, ao nosso lado. Abençoe aqueles que estão hospitalizados, internados, ó Deus. Lembramos do Heitor, ó Deus, que o Senhor cuide dele, que ele possa, Deus, ser fortalecido pelo Senhor, que ele possa encontrar ali o que é necessário para a sua cura, Pai. Abençoe tantos outros, ó Deus, que ainda temos na nossa agenda de oração, que o Senhor possa cuidar deles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Senhor, nos abençoe, ó Deus, abençoe aqueles que estão tristes, passando por momentos de tristeza, de luto, ó Deus, de depressão, que o Senhor possa trazer revigor espiritual a cada um deles, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado mais uma vez pela escola bíblica de férias que tivemos nessa semana. Que a Tua palavra, ó Deus, possa trazer a Deus, que a Tua palavra possa não voltar vazia como o Senhor nos promete. E que essas crianças, ó Deus, possam ter o Evangelho gravado em seus corações, ó Pai. Cuide delas, cuide de suas famílias, ó Deus. E que elas possam, ó Deus, ter a certeza de que aqui há uma igreja que ora por elas, se preocupa com elas, ó Deus, e está de portas abertas para cada um deles. Obrigado, Deus, pela Tua graça e bondade. Fica conosco, ó Pai, nos dando uma boa semana, ó Deus, guardados por Ti. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você por todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.